Queria saudar-vos a todos e começar por agradecer muito o convite para estar aqui presente nesta noite, para falar deste texto que no tempo que corre e para o próximo ano funcionará certamente como uma espécie de mapa para a viagem que a Igreja é chamada a fazer. É um texto que não é apenas um anúncio e um calendário, é um texto que tem uma densidade reflexiva em relação à proposta que faz, o mergulho que faz na Sagrada Escritura, na história da Igreja, nas aspirações da humanidade. É um texto certamente com uma grande originalidade e vamos também falar disso. O tema da misericórdia, é interessante que o Papa Francisco, nesta sua bula, a dada altura, ele vai recuperar o Dives in Misericordia, rico de misericórdia, que é a segunda encíclica de João Paulo II. E ele vai dizer que quando o Papa João Paulo II escreveu essa encíclica, foi uma grande surpresa. O tema da misericórdia. A misericórdia é um tema, digamos, tão necessário, tão central, tão urgente, que o próprio Papa escreva uma carta. E o Papa Francisco conta a surpresa com que a segunda encíclica de João Paulo II foi acolhida precisamente pelo tema. E uma das coisas que o Papa Francisco cita dessa encíclica é precisamente o contexto. E nessa encíclica já se dizia que o mundo contemporâneo está muito descrente da misericórdia. A misericórdia como que deixou de ser uma boa nova e deixamos de acreditar que é possível a misericórdia. E mesmo a própria palavra misericórdia, o Papa Francisco a dada altura refere isso, mesmo o próprio termo misericórdia é um termo que já teve maior fortuna do que tem agora. De certa forma, será necessário também relançar o tema na sua frescura original, como proposta que a Igreja deste tempo faz para si mesma, para o interior do seu corpo e faz para fora. E também esse desejo de ir para fora é uma das originalidades deste texto de proclamação do Papa Francisco. Eu vou começar por descrever o texto. Foi um texto que, na sua leitura mais profunda, foi um texto que me surpreendeu muito a mim mesmo, na forma como está construído, porque nós olhamos para o endereço, para os destinatários que o Papa Francisco aqui coloca. Ele diz: Francisco, Bispo de Roma, servo dos servos de Deus, a quantos lerem esta carta, graça, misericórdia e paz. De maneira que, a quem é que o Papa se dirige? Dirige a quem quer que seja que leia esta bula. E, de certa forma, isso é possível. Este texto pode ir cair às mãos de qualquer homem e mulher de boa vontade, que tenham uma curiosidade por saber o que é que este homem que ocupa o lugar de Pedro hoje quer dizer à sua Igreja e ao mundo. Mas a verdade é que quando nós aprofundamos a bula, nós percebemos que os destinatários desta bula são verdadeiramente os cristãos, são verdadeiramente os crentes, e que este texto, que é o pontapé de saída, digamos, é um mapa para o ano jubilar, o ano santo da misericórdia, sem dúvida é um texto com uma expectativa enorme em relação à forma
como a Igreja vai receber esta proposta. E, no fundo, o Papa não responde que o seu desejo é que este Ano Santo faça uma alavancagem, uma viragem, uma renovação, uma entrada de ar profético no interior da própria Igreja, renovando não só a sua linguagem, mas renovando sobretudo o seu entusiasmo, a forma como a Igreja se entende a si mesma, entenda por isso a sua vocação e entende também a sua missão. Eu penso que há três eixos fundamentais nesta bula. O primeiro eixo é o eixo cristológico. E, aliás, é a partir desse eixo que o Papa começa a falar, dizendo que Jesus Cristo é o rosto, é a encarnação da misericórdia de Deus. E é muito interessante que o Papa Francisco fala-nos de Jesus como rosto, como ícone da misericórdia do Pai, referindo não apenas as palavras que Jesus disse, e Jesus tem de facto um Evangelho da Misericórdia anunciado por ele, mas o Papa Francisco vai mais longe, porque logo no prólogo desta bula ele diz, com a sua palavra, mas também com os seus gestos e com toda a sua pessoa, Jesus de Nazaré revela a misericórdia de Deus. Então, não nos basta ouvir a palavra de Jesus, o Evangelho que ele pronunciou. Nós temos, e é um verbo que o Papa usa, nós temos de contemplar Jesus, fixar nele o nosso olhar, mas fixar o nosso olhar no estilo de Jesus, na gramática de Jesus, na forma como ele cruzava, como ele se relacionava, como ele permitia que os outros se abeirassem dele e ele procurava os outros. Não é só a palavra, é também a pessoa de Jesus, a sua forma de estar, o seu silêncio, a sua alegria, as companhias que ele escolhia, os lugares onde ele se manifestava e também a densidade dos seus gestos. E se a gente pensar, por exemplo, na importância do gesto nos Evangelhos, que muitas vezes é um Evangelho silencioso que a gente não valoriza suficientemente. Por exemplo, a quantidade de vezes que Jesus toca no outro. É um sinal extraordinário de misericórdia, porque Jesus podia curar um leproso sem o tocar, mas nós não precisamos apenas de quem nos dê uma coisa. Não precisamos de quem nos toque profundamente. E, no fundo, nós vemos nos Evangelhos, de uma forma narrativa, Jesus em situação. E se queremos perceber como é que Jesus é de facto o rosto misericordioso do Pai, nós temos de ter presente, ou de voltar a ter presente. E o Papa Francisco, quando falar do método que a Igreja deve seguir neste Ano Santo da Misericórdia, ele põe à cabeça: a primeira coisa é escutar a palavra de Deus, escutar os Evangelhos. E esta auscultação não é apenas auscultação verbal, oral, é uma auscultação total do mistério da pessoa de Jesus, percebermos como é que na sua humanidade o Deus misericordioso se revela nos gestos. Por isso parece-me que isto que o Papa diz, desafiando-nos a não ficar apenas na palavra que Jesus pronunciou, mas a colocá-la no conjunto daquilo que é a sua pessoa e a marca que Jesus imprimiu, penso que é um desafio muito grande, de facto a contemplarmos Jesus porventura de outra forma. E este desafio à contemplação do mistério cristológico é o primeiro desafio que o Papa deixa. O primeiro imperativo que ele usa é este: precisamos sempre de contemplar o mistério da misericórdia.
precisamos sempre de contemplar. Por isso, o grande desafio é colocar Jesus nos olhos, porque Ele não é apenas o rosto da misericórdia, o Deus misericordioso que se torna visível na nossa história, mas Ele é aquele que desvela e é também o mestre da misericórdia. Tudo, de certa forma, tudo o que depois se vai desenvolver a partir da misericórdia, não tenhamos dúvidas que quando o Papa diz a misericórdia é a arquitrave da Igreja, é a trave mestra que segura a vida da Igreja, é o grande critério da sua credibilidade. O Papa só diz isto porque isto está profundamente enraizado numa dimensão cristológica. Cristo é o rosto da misericórdia que é essa manifestação do Deus trinitário, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, do qual Jesus é o rosto. Jesus é este Deus que vem ao nosso encontro, como se diz também na bula. E por isso, um dos grandes desafios que esta bula nos lança, eu diria, é colocarmos Cristo no centro. Esta contemplação é também colocar Jesus, de facto, como modelo, como paradigma, como missão, como centro da vida da própria Igreja. E nós sabemos que muitas vezes nós, com muita facilidade, substituímos o lugar de Cristo por outros modelos, ou mais urgentes, ou isto ou aquilo, e damos por nós, Jesus está num canto. Jesus não é o centro, Jesus não é a chave da vida da própria Igreja. E nesse sentido, há aqui um movimento de recentramento em Cristo, que a Igreja é chamada a fazer.